Olá! Dentro do programa do Movimento 2022, o Brasil que Queremos, entrevista, vamos hoje conversar com o professor Dioclésio Campos Júnior e um tema de grande importância que é a criança. Vamos conhecer a trajetória de nosso convidado e analisar a assistência da saúde, particularmente das crianças. Vamos também discutir a formação dos pediatras e conhecer a atuação de nosso convidado nas diferentes dimensões da saúde e na formação da personalidade das crianças. Vamos discutir as políticas públicas para a primeira infância, particularmente para equacionar a demanda por creches públicas, e vamos também destacar as obras literárias de nosso convidado. O professor Dioclésio Campos Júnior é mineiro de Uberaba, formou-se em medicina na Faculdade de Medicina do Triângulo Mineiro, é mestre e doutor em pediatria pela Universidade Livre de Bruxelas, foi secretário executivo do Ministério da Saúde e secretário de governo da Secretaria de Governo do Distrito Federal. O nosso convidado é professor emérito da Universidade de Brasília, membro da Academia Brasileira de Pediatria, foi presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria e atualmente preside o Global Pediatric Education Consortium, que é um fórum com a participação de 50 países. Além disso, nosso convidado é um escritor, tendo publicado inúmeros livros, entre eles Saúde, Crise e Hipocrisia e Crianças do Mundo Inteiro Univos. É colunista do Correio Brasiliense, publicando artigos em defesa da infância e adolescência. Muito obrigado, professor Dioclésio, por ter aceitado o nosso convite. E a minha primeira indagação seria: poderia revisitar a sua formação e atuação profissional, destacando a sua passagem pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto, no Hospital Sara Kubitschek e na Universidade de Brasília? Professor Isaac, eu quero agradecer muito, porque é uma honra estar participando desse programa do 2022, o Brasil que Queremos, essa oportunidade ímpar que me orgulha muito, e o enfoque do tema central que ficou muito bem claro na sua exposição. Eu quero, resumidamente, dizer que a minha formação no campo da pediatria vem de longa data, e em São José do Rio Preto foi quando voltei da minha pós-graduação na Europa, eu já assumi lá a chefia da pediatria e consegui persuadir e convencer muitas pessoas que o investimento na criança era fundamental, era prioritário praticamente. Criamos no município vizinho, Neves Paulista, minúsculo, mas criamos um centro de recuperação nutricional com as mães participando diariamente, recebiam toda a educação para o cuidado da criança e acabavam se tornando pessoas com uma missão cada vez mais ampla e abrangente na proteção nesse período fundamental da formação da personalidade, não é? E de São José do Rio Preto, fui diretor da faculdade lá também, e criamos até o projeto do Instituto da Criança, que hoje já está funcionando lá. Foi construída uma unidade bem diferenciada de atenção à criança hospitalizada. Em Brasília, eu vim convidado pelo Aloysio Campos da Paz para assumir a coordenação da pediatria da instituição Sara Kubitschek, não só aqui, como também na época em Belo Horizonte, e começamos a trabalhar nessa linha. Não deu certo, e então nós entramos na UNB, né, e assumi a função de professor na UNB, onde fui até o final da minha carreira, trabalhando muito nessa mesma linha.
sempre, cada vez mais convencido da validade dos princípios científicos que comprovam de uma maneira inquestionável que a infância é prioridade absoluta para os investimentos em todos os sentidos no país. Se isso não vier a ser feito, o país vai continuar se arrastando ao longo dos séculos com os mesmos problemas, porque isto é fundamental. E na Universidade de Brasília nós criamos também o projeto do Instituto da Criança e do Adolescente, que é uma unidade com características próprias para cuidar dessa faixa etária e, infelizmente, há 12 anos a obra está paralisada e completamente inativa, evidente, que a criança ainda está com esse direito à qualidade da assistência sendo negada no Distrito Federal, que é a capital da República. Professor Dioclésio, como analisa a assistência da saúde das crianças brasileiras e quais seriam os principais gargalos e prioridades? Essa pergunta é fundamental e é excelente, porque é um diagnóstico da situação, que vem de longa data. Desde, por exemplo, Rui Barbosa, no ano 1868, que chamou atenção para a prioridade dessa faixa, para a saúde e educação já nessa faixa. E disse, naquela época, com o poder que possuía de antevisão das coisas, que ou a sociedade investia nisso ou ela não teria futuro. E creio que o que nós hoje estamos vendo é a prova maior de que ele estava certo. Porque durante esse período todo, professor Isaac, a assistência à criança nunca teve o destaque que precisa ter no Brasil. Foi sempre levada mais ou menos da forma possível para contornar aqui e acolá. Então, a rede de unidades destinadas ao cuidado da infância no Brasil é mínima. E sem a qualidade necessária, sem a qualidade das pessoas que cuidam da criança. Nós estamos numa fase em que o berço familiar está em transformação e a criança é literalmente hoje depositada em alguns locais e ali às vezes até esquecida, quando não dentro de um carro morrendo de insolação. Isso tem acontecido algumas vezes e de forma crescente no país. Então, o cuidado com essa faixa etária no Brasil é lamentável. Nós já fizemos uma luta muito grande e, inclusive, um projeto de lei da Sociedade Brasileira de Pediatria, quando eu fui presidente, com a participação muito ativa da ex-senadora Patrícia Saboia, que foi o Programa Nacional de Educação Infantil, que criava um fundo para financiar a construção e a operacionalização qualificada de unidades prestadoras de cuidados em geral para essa faixa etária. Está no Congresso tramitando já há muitos anos e não tem qualquer avanço no processo. Professor Dioclésio, as políticas públicas para a primeira infância são adequadas? Como atender a demanda para atender a demanda por creches públicas? Elas não são adequadas, as políticas públicas, porque, primeiro, não há uma política pública para trabalhar nessa linha. É fundamental não só dispor da parte material, as unidades, digamos, arquitetônicas, estruturais dessas unidades, que têm que ser muito apropriadas à faixa etária. A criança só é bem cuidada num ambiente que é identificado com as características da sua faixa etária. Se não for assim, ela está sendo até, de certa forma, humilhada, desrespeitada e vive num ambiente de adulto. Não é o caso. A creche tem que ser muito bem concebida para acolher a criança. Eu até costumo dizer que seria o útero social, que a criança sai do útero materno, precisa de ser acolhida num útero social devidamente caracterizado. Isso não acontece. Então, faltam unidades, há um monte de unidades improvisadas que não se prestam a esse serviço, e mais, o professor Isaac, o Brasil não tem a profissão do
cuidador da infância. Isso tem que fazer parte da política pública. Tem que formar o cuidador da infância adequadamente, a fim de que a criança tenha acesso a um ambiente seguro, qualificado e identificado com as suas particularidades. Professor Deoclésio, em 2009, publicou um artigo na Revista Brasileira de Educação Médica, estudando os indicadores da escolha de pediatria por graduandos da Universidade de Brasília. Poderia nos relatar a situação naquela época e compará-la nos dias atuais? Esse trabalho ele foi desenvolvido, de certa forma, desde o momento em que se começou a dizer muito que estava faltando muito pediatra no Brasil. Então fomos analisar. E um estudo prolongado dos estudantes que chegavam à universidade eram aprovados no vestibular e se procurava saber qual era a opção deles. Naquela época, professor Isaac, a maioria dos recém-ingressos na universidade queriam fazer pediatria. Mas ao longo do curso, eles iam sendo desviados para outras rotas. E um número que era praticamente a metade ficava na pediatria. Até porque a pediatria começa muito tarde na formação do médico. Ela tinha que começar lá no começo, lá no início, para que as pessoas pudessem ter contato com essa visão de uma faixa etária que é essencial. E, além do mais, outra observação muito interessante aqui na UNB, que foi avaliado a performance, a capacidade desses alunos todos, e o melhor desempenho no curso de medicina é o daqueles que queriam fazer pediatria. E mesmo não tendo feito, eles foram os que tinham o melhor desempenho. Esse quadro, ele na verdade não mudou muito não, ele se acentuou muito nesse sentido, mas a opção pela pediatria ainda se mantém numa escala que é muito expressiva, se mantém muito. E o Brasil tem hoje um pediatra para cada... nós temos 200 milhões de habitantes, né? E, então a proporção é 1 para 20, para cada 100 mil habitantes. Então dá um pediatra para 20 crianças, assim, nessa linha. E na Europa é 1 para 17. Então nós estamos mais ou menos na mesma faixa. O que falta no Brasil é a distribuição adequada desses profissionais. Eles se concentram onde a economia está concentrada. E nós não podemos proibi-los de fazer isso num modelo que nós vivemos. Eles têm que ter o direito de optar por onde queiram trabalhar. E isso acontece com a concentração em pontos que acabam esvaziando outras regiões do país. Eu penso que a pediatria, além de necessitar de uma vocação, é uma missão também, né? Sem dúvida. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltaremos já com essa conversa tão importante e interessante com o professor Dioclésio Campos Júnior. Voltamos com a conversa com Dioclésio Campos Júnior. Professor Dioclésio, em 2016, você publicou um artigo em que discutiu o papel do pediatra na formação do cidadão. Poderia destacar os principais pontos desse artigo? É o seguinte, o cidadão é a pessoa formada adequadamente ao longo da sua existência. E supõe 2 componentes essenciais, a saúde e a educação. E, portanto, também depende essencialmente da cultura preventiva das doenças e não da cultura diagnóstica e terapêutica. É prevenção, fundamentalmente, em todos os sentidos. Isso requer educação. E está cientificamente comprovado que a prevenção da maioria dos problemas em geral do adulto
deve ser feita na infância, que é onde corresponde ao período de crescimento e diferenciação do cérebro para a formação da sua capacidade intelectual, da sua capacidade mental e também do aumento do cérebro do seu tamanho normal, que vai até 6, 7 anos de idade. Então, esses 6 primeiros anos são insubstituíveis para que se forme o cérebro da pessoa, que é o instrumento essencial para que ele desenvolva a sua personalidade, sua criatividade, sua capacidade de inovação, suas originalidades todas. E o papel do pediatra é essencial, portanto, na formação do cidadão, porque tudo depende de uma assistência bem estruturada, bem conhecida, que permita à criança que veio ao mundo não por decisão própria, a vida nos foi imposta, né? Nenhum de nós optou que queria vir ou não queria vir, e a partir daí, recebidas no útero social, devidamente cuidadas, por profissionais adequadamente formados e que possuem uma verdadeira vocação para lidar com essa faixa etária e contribuir dessa maneira para a formação do cidadão. Este é o papel. O artigo, é claro que se baseia muito também na neurociência, na epigenética, que são atividades científicas recentemente fortalecidas e crescendo muito em investigação, demonstrando que tudo isso é realmente uma verdade que precisa ser considerada e respeitada se nós queremos construir uma sociedade sólida, porque não existe construção sem alicerce. Se não fazemos alicerce, a construção mais adiante pode desmoronar. Em 2016, você publicou um artigo no Correio Brasiliense intitulado Sociedade Educadora, sim, pátria educadora sim, pátria não. Poderia destacar as principais mensagens contidas nesse artigo? Perfeito. Em primeiro lugar, a educação. Prioridade também inquestionável e absoluta, definida nos termos da Constituição brasileira. A educação é fundamental. E a prioridade absoluta dessa faixa etária está no artigo 227 da Constituição brasileira. Está escrito, mas a Constituição nossa é muito um cemitério de letras mortas, né? Que acaba não acontecendo. Mas, e aí, a expressão, que é o título, define mais ou menos o que se desenvolve no artigo. Ou seja, primeiro, a prioridade absoluta da educação para a devida consolidação da sociedade humana. Então, o que deve realmente estar comprometido com a educação é a sociedade, toda a sociedade, diretamente. Porque pátria é uma expressão muito bonita, mas ela é uma ordem imaginária e que cada vez vai se diluindo mais na evolução da história da humanidade. Nós estamos caminhando progressivamente para uma sociedade global, sem fronteiras, sem preconceitos, sem discriminações, e uma sociedade mesmo. Então, a educação é a alma da sociedade. Portanto, é uma sociedade educadora, não a pátria. Tá certo. Sabemos da sua atuação fundamental na extensão da licença maternidade. Qual a importância dessa conquista? Que a licença maternidade, ela visa assegurar o direito à mãe e à criança. O direito de acesso a um útero social devidamente qualificado, seguro e que garanta as condições essenciais ao início do crescimento e desenvolvimento na fase extrauterina. Porque a fase intrauterina é fundamental. Depois ela segue. O que acontece? A licença maternidade é uma proporção, uma proposta que garante à mãe o exercício real da maternidade, porque está cada vez mais difícil a mulher exercer a maternidade.
não é? Mas a licença maternidade tem esse objetivo, em primeiro lugar, de garantir a mulher. E mais ainda, a criança, porque é o período de formação do cérebro, a que nos referimos anteriormente. Durante o período de maior velocidade, de maior crescimento do cérebro, é na vida intrauterina, do 6º ao 9º mês de vida. 3 gramas por dia de aumento do volume e peso do cérebro. Nos 6 primeiros meses de vida, que foi o período para o qual nós defendemos a expansão da licença maternidade, a velocidade de crescimento é de 2 gramas por dia. Depois vai caindo mais ainda progressivamente até o 7º ano, quando então já não cresce mais, já tem o tamanho do cérebro adulto. E para o crescimento do cérebro na velocidade própria do período, alguns requerimentos são essenciais, nessas condições essenciais. Primeiro, a nutrição adequada, nutrição de qualidade. E a nutrição de qualidade é o leite humano. E com o cientificismo que tomou conta da humanidade, já houve um monte de trabalhos científicos provando que o leite adequado para a espécie humana é o leite humano, entendeu? Está provado. E mais ainda, além da nutrição adequada, porque o leite humano, o leite materno, protege contra infecções desse período, garante a nutrição adequada, que é fundamento indispensável à construção do cérebro, e além disso, o contato com a mãe, o contato pele a pele, mãe, criança, isso é fundamental porque estimula as conexões cerebrais todas e cria um vínculo afetivo progressivamente consolidado e que dá à criança, nesse período já, a sensação de pertencimento com a qual ele começa a ter uma base mais objetiva da sua existência, da sua personalidade. Tudo isso é nesse período. Então, a sociedade precisa, como sociedade educadora, garantir esta relação no nível perfeito, seguro, respeitoso, para que, então, se forme o cérebro e, progressivamente, as suas virtudes potenciais possam emergir favoravelmente à qualidade da sociedade. Poderia nos relatar os principais objetivos e ações no Global Pediatric Education Consortium que preside atualmente? O Global Pediatric Education Consortium ele foi criado em 2009. Foram lideranças internacionais que discutiam muito a preocupação com a saúde da criança, a qualidade da saúde da criança. Fundada a preocupação nesses conceitos todos que nós desenvolvemos ao longo da nossa conversa. E então, a conclusão era de que, para que se possa garantir uma qualidade de saúde para a criança, mundo afora, é indispensável que os profissionais que cuidam da criança, se formam para cuidar da criança, tenham realmente uma formação adequada, completa, abrangente e muito cientificamente fundamentada e, mais ainda, humanamente enriquecida nessa relação com a faixa etária prioritária a que se dedicam. Assim surgiu o Consórcio Global. A primeira iniciativa foi a construção do currículo pediátrico global. Foi construído com a participação de lideranças de vários países e ficou um currículo muito bem delineado, porque ele é todo baseado em competências, habilidades e atitudes que o profissional deve adquirir ao longo da sua formação, do seu treinamento. E inclui até mesmo a advocacia, que entre nós essa expressão não existe, né? Que a advocacia é a defesa dos direitos da criança e do adolescente. Isso é parte da formação do pediatra no currículo pediátrico global. E a luta com a qual nós estamos comprometidos nesse consórcio é justamente agora com as estratégias de implementação do currículo global,
Porque com essa nova sociedade que vai surgindo, a sociedade global, com o passar do tempo, a livre circulação de profissionais vai acontecer. Não tem como, vai ser até muito bom. E a livre circulação supõe uma formação mais ou menos uniforme na parte básica, central da formação. E isso garante a qualidade, né, distribuída ao longo desses anos e distribuída para as diversas regiões do planeta. De modo que esse é o grande compromisso. Mas não se restringe ao currículo, nem se restringe à formação do profissional. Ele também se estende a direitos da criança nessa fase e também na situação em que ela se desvia, perde a rota do crescimento e desenvolvimento por alguma enfermidade, então ele precisa realmente estar atendido, assistido num ambiente adequado, ele tem direitos, tanto que isso é definido como os direitos da criança hospitalizada, totalmente diferentes do adulto. Porque se o ambiente não é propício a acolher um ser humano nessa faixa etária, pode cuidar de uma infecção, melhorar, mas ela vai adquirir uma síndrome chamada hospitalismo, que inclui a depressão, a diminuição da síntese de hormônio de crescimento, uma série de problemas que não se vê inicialmente e aquilo pode se prolongar ao longo do desenvolvimento da criança. Então é um desafio muito grande e o consórcio tem esse intuito, esse objetivo, e as lideranças são bem comprometidas para superar as resistências que existem naturalmente nas transformações que são indispensáveis. Professor Deoclésio, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Nesse último minuto, já que o movimento 2022, o Brasil que Queremos, quer envolver os jovens, podia dar uma rápida mensagem aos jovens? Vou basear essa mensagem com muito gosto, professor Isaac. Vou basear nesses conceitos todos. O jovem é essencial. O jovem é a nova geração. O jovem é o cérebro recém-formado. A sociedade humana depende essencialmente dele, de modo que é fundamental contar com a participação do jovem na percepção desses valores todos e que ele se considere, como eu digo no livro Crianças do Mundo Inteiro, Univos, essas pessoas devidamente conscientes desse papel e da importância de tudo isso, é porque elas se conservam na inteligência da criança. E é preciso que as crianças sejam unidas para transformar a sociedade. Então, jovens do mundo inteiro, univos. Sem isto, a humanidade não vai ser. Gostaria, professor Deoclésio, de agradecer a sua disponibilidade para essa entrevista e vou fazer um pedido. Nos envie o convite, nos próximos meses, espero, para a inauguração do Instituto da Criança da Universidade de Brasília. Obrigado também a você que acompanhou o nosso programa e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até mais.